Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre a expectativa de reforços para a chegada do Cruzeiro no meio da temporada, tá? Onde o Ronaldo deu uma entrevista afirmando que, assim, tem sim interesse de reforçar o Cruzeiro na janela do meio do ano com reforços e investimentos de peso. Foi assim o que o próprio Ronaldo disse, que eu quero comentar aqui o que esperar, né, nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Me chamo Gustavo e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos. E também se ligar nessa super dica aqui, ó, da Bet All In, para você fazer uma mentoria e ter resultados excelentes como esse aqui, que eu vou deixar na tela para vocês. Por exemplo, nesse final de semana, ótimos resultados vindo aí da mentoria, que eu vou deixar em destaque aqui para vocês. Por exemplo, esse jogo aqui entre o Guadalajara do México, no caso em relação à compra de escanteios, e também gols marcados, voltando R$1.000, voltando 1.900. Teve também esses outros aqui, ó, do caso em comprando de escanteios, dos campeonatos ao redor do mundo, R$1.000 voltando 1.400, essa ótima cotação de 1.40. Para você assim fazer a mentoria com o Roberto e capacidade de analisar bons resultados, ter acesso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela para você garantir aí a sua vaga. Bom, então assim, o Ronaldo que deu essa entrevista no decorrer dessa última, no caso segunda-feira, no programa O Sport TV, afirmando o seguinte: para a próxima janela vamos precisar estar bem ativos e fazer um investimento para elevar o nível do elenco, disse aí o Ronaldo, mostrando, no caso, a janela do meio do ano, de julho, que sem dúvidas é importante para o Cruzeiro, até porque assim, eu esperava a chegada de mais alguns reforços, tá? Não vou mentir para vocês, para o meio de campo, para a ponta direita, para a zaga e até mesmo para a lateral, que acabou não chegando nessa atual janela. Porém, o Cruzeiro tem dado alguns indícios de jogadores que demonstram interesse em janelas anteriores e acaba trazendo numa próxima. O exemplo claro desse foi o Fernando Henrique, né, que foi especulado no Cruzeiro na temporada passada e que para esse ano então chegou, no caso, sendo uma das alternativas, nome que já era buscado desde agosto, por exemplo, do ano passado, e alguns nomes que o Cruzeiro já vê, né, que pode ser uma boa alternativa, pensando no longo prazo. Por exemplo, o Bruno Rodrigues, que chegou para a Série B, mas já tinha um contrato vigente até o final da Série A. Então, assim, eu vejo que alguns nomes que foram especulados, que o Cruzeiro acabou barrando ali na questão financeira, pedida salarial, pode voltar a ser uma opção ainda mais viável no meio da temporada. Eu quero comentar aqui então com vocês algum desses nomes, se seriam então boas alternativas ou não para o elenco do Cruzeiro, fora outros que eu vou comentar também, que seriam um investimento a mais, né, que o Cruzeiro poderia fazer e ser uma boa alternativa. Bom, então o primeiro aqui que eu quero começar falando é a respeito do Rodrigo Moledo, zagueiro que pertence ao Internacional, que o Cruzeiro demonstrou interesse no zagueiro para ser uma opção da zaga para o decorrer da temporada. A questão ele tem contrato com o Inter até o final do ano e mesmo ele não sendo titular, ele não tinha interesse de rescindir esse seu contrato com a equipe do Internacional, então ele deve seguir por lá daqui para o final do ano. A questão se daqui para o meio do ano as coisas mudarem, ele não estiver satisfeito, como vai estar faltando menos de 5 meses, no mínimo, ele já poderia assinar um pré-contrato e se mudar de graça, né, para 2024 aí para o time do Cruzeiro. Então, pode vir a ser uma alternativa. Não ficaria surpreso o Cruzeiro demonstrar interesse em trazer mais um jogador para a zaga, né? Porque é o setor mais vulnerável do Cruzeiro e nem em relação a peças que temos, porque é realmente poucas opções no elenco do Cruzeiro, ainda mais de olho, por exemplo, numa Série A, muito longe do que eu imaginaria. Então, acho que pode vir a ser uma outra opção. Outra aqui que o Cruzeiro demonstrou interesse, o zagueiro Luiz Felipe, que hoje está no Santos. Esse que não veio por conta da pedida financeira do Santos, que gostaria que o Cruzeiro pagasse 100% do seu salário junto ao jogador. Zagueiro de 29 anos, esse que eu não acho que seria uma boa opção, porque ele não vem jogando com frequência, né? Por exemplo, em 2023, totalmente de escanteio na equipe do Santos, não jogou nenhuma partida. Ano passado ele joga o Campeonato Paulista e foi isso. Então, 18 jogos, um gol e uma assistência, tem mais de um ano que ele não joga. Então, até por isso eu fico com o pé atrás, com um certo receio. Jogador que está no Santos desde 2016, fez algumas boas temporadas, renovou esse seu vínculo lá na temporada de 2021, mas não tem tido nenhum espaço. E o contrato dele com o Santos ainda falta mais de um ano e meio, né, para se encerrar. Enfim, eu acho que esses dois zagueiros aí foram um dos que o Cruzeiro especulou-se, mas poderia ser uma alternativa interessante. Outro que o Cruzeiro realmente teve interesse foi no zagueiro Caetano, né? Ele que eu já trouxe aqui para vocês também no canal. Jogador que não tem tido espaço no Corinthians e eu até fico surpreso do Cruzeiro não ter procurado ele, no caso, já nessa atual janela. Porém, se ainda precisar de uma opção na zaga, ainda mais pelo lado esquerdo, não descartaria o zagueiro Caetano ser uma opção, até porque não tem tido espaço algum no Corinthians nessa temporada.
Bom, outro aqui que também se encaixa desse esquema, né, que o do Cruzeiro demonstrar interesse, que pode voltar a ser uma alternativa no meio do ano, é o Lucas Silva, volante aí do Grêmio. No caso, o Cruzeiro especulou-se bastante ele no final do ano passado para chegar no Cruzeiro para a Série A e também nessa reta final do ano, depois do Campeonato Mineiro, mas essa por último não acredito que tenha realmente uma proposta oficial do Cruzeiro ou algo nesse sentido, até porque volante já temos várias alternativas, né? Não acho que seria interessante mais uma opção para o meio de campo, porém, igual eu falei, o Cruzeiro geralmente demonstra interesse em um jogador, passa aí 3, 4, 5 meses, abre a janela de novo e vira uma alternativa um pouco mais viável. Assim também como o Rodrigo Moledo, o Lucas Silva tem contrato com o Grêmio até o final de 2023, então para 2024 ele já poderia assinar um pré-contrato, né, no meio do ano e se mudar de graça, jogador que não tem tido tanto espaço pelo Grêmio. Para você ter uma ideia, ele jogou contra o Cruzeiro, né, só que o último jogo que ele joga foi no duelo contra o Caxias, no Campeonato Gaúcho, no jogo da ida. Então ele joga a ida e agora só esse jogo, depois que ele volta a ser titular. Antes disso ele havia jogado só o segundo tempo contra o ABC, no jogo da ida da Copa do Brasil. Então é um jogador que é aquela coisa, de cada 5 jogos ele é relacionado para 3 e começa um jogando como titular. Tem sido assim essa média pelo Grêmio desde o ano passado, onde não tem se encontrado, só não saiu para vir jogar no Cruzeiro por um pedido do técnico, do Renato Gaúcho, que entendia que o jogador poderia ser uma boa opção. Enfim, acabou que atualmente está muito mais como reserva do que titular. Bom, o Ronaldo até falou assim sobre uma possibilidade de trazer reforços de peso, né, e tudo mais, investimentos para o meio do ano, e eu acho que tem sim alguns jogadores que seriam boas opções. Assim, o Cruzeiro tem que desembolsar alguns 6, 4, 6, 8, 12 milhões de reais para trazer e que seriam sem dúvidas peças bem importantes para o elenco do Cruzeiro. Primeiro aqui a respeito do Lorenzo Faravelli, jogador que vem se destacando pelo Independente Del Valle, e o argentino de 30 anos tem contrato até o final de 2024 com o Independente, e a pedida para times brasileiros, de acordo com o Nicola, era um valor entre 6 a 7 milhões de reais. É aquela coisa, eu prefiro que o Cruzeiro invista alguns valores assim mais altos em jogadores promissores. Só que precisando de uma opção no meio de campo, até mesmo ele que pode atuar, no caso até mesmo como meia central, acho que seria um investimento bem útil para esse ano em específico. Na temporada passada, pelo Independente, ele fez 32 jogos, 8 gols e também 4 assistências. Foi muito importante para o Independente conquistar o título da Sul-Americana, né, contra o São Paulo, e o Faravelli foi um dos nomes com mais destaques do Independente na competição, inclusive na final contra o São Paulo, com um gol e uma assistência. Foi especulado no Palmeiras, no Botafogo, no Vasco, mas proposta oficial mesmo não chegou nenhuma para a equipe, porém acho que poderia ser uma opção interessante, ainda mais o Cruzeiro que não tem se encontrado, né? Algumas alternativas, por exemplo, o Nicão, que tem até sido improvisado de ponta direita. O Cruzeiro não tem muitas alternativas nesse setor, que eu vou comentar daqui a pouco. E também de meia central, hoje encontramos o Matheus Vital, só que ele sai, não tem outro jogador para fazer um papel de criatividade, ainda mais com o Daniel Júnior de fora. O Nicão não vivia numa boa fase, acho que está sentindo muita falta nesse elenco do Cruzeiro. Bom, outro aqui no vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito do Juan Galto. Eu já tinha trago essa opção aqui em alguns vídeos anteriores, um ponta direita de apenas 18 anos de idade, que tem sido um dos destaques do Huracan nesse ano de 2023. Até aqui ele já tem 17 jogos, 1 gol e 5 assistências no Campeonato Argentino, um dos destaques do Huracan então nesse início de ano. Atleta que eu até já tinha trago aqui antes, né, falando que vai ser em breve uma excelente alternativa para os times do futebol brasileiro e que sem dúvidas vai virar um leilão, né, para ver quem vai dar mais para contratar o jogador, que ainda assim é muito novo, tem apenas 18 anos de idade, e eu acho que seria um investimento interessante. Pelo menos o valor de mercado dele hoje é na casa ali dos 5 a 6 milhões de reais. Não sei se a equipe do Huracan aceitaria, por exemplo, $1 milhão pelo jogador, mas de qualquer forma não seria um investimento tão alto quanto outros jogadores que vinha se destacando, por exemplo, no futebol argentino, igual o Orellano, que foi um nome especulado no Cruzeiro, que foi para o Vasco, negociado por quase 20 milhões de reais. Com certeza ele não teria esse valor de mercado, até porque seria bem antes dele começar a se destacar ainda mais. O jogador que começa a jogar profissionalmente no ano passado, quando ele tinha 17 anos pelo Huracan, 16 partidas e 2 assistências no Campeonato Argentino, e agora já com esses 17 jogos, 1 gol e 5 assistências na atual temporada. Acho que o Cruzeiro, eu senti falta de alguns investimentos, não para, sei lá, trazer um ponta desse de 18 anos e ele ser o titular absoluto. Não é isso. É muito mais em relação a, no caso, o Cruzeiro ter alguns jogadores promissores, que teve investimentos e tudo mais, porque se você for analisar, não tem. Claro, tem os jogadores da categoria de base,
que são muito importantes, tem tido cada vez mais espaço, porém jogadores contratados de outros times com potencial de valorização, eu senti muita falta em relação a isso no elenco do Cruzeiro e quero saber se você concorda comigo, discorda. Até já trouxe aqui também algumas opções de jogadores da América do Sul, do futebol sul-americano. Caso você queira dar uma olhada, eu vou deixar aqui na tela final também para vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e conferir aqui, ó, no caso a mentoria da Bet All In, tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!